Boa noite a todos. É um imenso prazer fazer esse vídeo inaugural aqui do nosso curso referente à Lei 5.810/94. Olha só, gente, essa lei, a Lei 5.810/94, ela instituiu o chamado Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Estado do Pará. Beleza? A gente vai fazer agora um voo panorâmico na lei, tá bom? Eu me chamo Hugo Sanches da Silva Picanço, professor Hugo Picanço, e nós vamos aqui, nesse recurso, fazer um voo panorâmico pela lei para saber o que a gente vai estudar, o que a gente vai ver, o que a gente tem pela frente aí, tá bom? Então, como eu falei para vocês, nós vamos juntos, preparem-se aí para esse voo panorâmico da lei, a gente vai ver aqui o que tem de mais importante, vai fazer um índice aqui com vocês do que nós vamos estudar. Então, vamos lá, gente. Nós temos a Lei 5.810 que trouxe o regime jurídico único, regime jurídico único de servidores públicos civis. Ela começa com umas disposições preliminares, tá ok? Depois dessas disposições preliminares, que vai explicar os direitos, deveres, garantias, vantagens, enfim, o que é categoria funcional, o que é servidor, tá ok? Ela vai lá para a parte do artigo 5º, tá? Trazendo as formas de provimento. Quais são as formas de provimento que a Lei 5.810 ela prevê? Nomeação, promoção, reintegração, transferência, reversão, aproveitamento, readaptação e recondução. Tudo isso daqui a gente vai fazer uma abordagem direitinho aí, tudo como é que funciona isso. E aí, pessoal, quando a gente chega aqui na nomeação, que é uma das formas de provimento, que vai ali do artigo 6º ao artigo 34, a gente estuda neste capítulo 2 o concurso, a posse, o exercício e o estágio probatório, tá ok? Depois a gente passa para a promoção. A gente vai trazer, obviamente, o conceito do que seja essa promoção. Essa promoção, eu posso adiantar logo para vocês, ela pode ser uma promoção por antiguidade ou por merecimento, né? A progressão funcional. Está ali do artigo 35 ao artigo 39 da lei, isso também a gente vai ver com bastante calma. Tá? A gente parte aqui para o módulo 2, iremos estudar a reintegração, que é justamente o reingresso do servidor de administração pública em decorrência de uma decisão administrativa definitiva ou sentença judicial transitada em julgado. O nome já é bem sugestivo, né, pessoal? Ele vai ser reintegrado. Ele foi, por exemplo, demitido por algum problema que tenha acontecido, entrou com uma ação judicial, o Poder Judiciário, depois do processo, reintegra ele em virtude de uma decisão judicial, tá? Ou então até mesmo uma decisão administrativa. Esse tema está do artigo 40 ao 42 da Lei 5.810. Avançando aí, a gente passa a análise do artigo 43 ao artigo 50. Esses artigos eles vão dedicar aqui estudo. Vai falar aqui da transferência, vamos ver com bastante calma. Remoção, que é um grande sonho de muito servidor, porque tem servidor que presta um concurso, por exemplo, no Ministério Público do Estado do Pará, que é um órgão que está presente em em mais de 144 municípios. Então, de repente, um servidor faz um concurso e é lotado lá em Altamira, então ele espera muito uma remoção para via capital, onde tem uma estrutura bem melhor. Tá? Isso que a gente vai estudar ali. Da redistribuição também, iremos estudar isso daí. Posteriormente, a gente passa para a reversão, tá ok? Que vai dedicar esse estudo, ele vai dedicar os artigos 51 e 52, que nada mais é do que o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez. Tá? Então, há uma junta médica oficial, essa junta médica oficial vai declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria e vai ser feita a reversão. Ele volta a exercer a sua função, a exercer seu cargo público. Tá ok? Depois a gente parte para o terceiro módulo, estudando, né, a reversão aí, obviamente, como a gente já viu. Aí a gente vai para o aproveitamento, que é o artigo 53 ao artigo 55. Artigo 53 ao artigo 55. O aproveitamento, gente, só dando um conceito aqui bem básico, é o reingresso no serviço público do servidor em disponibilidade, em cargo de natureza e padrão de vencimento correspondente ao que a ocupava. Aí depois a gente passa para readaptação, o nome já é bem sugestivo também, você tem que aprender a estudar.
Quando você verificar uma palavra que já lhe remete a alguma coisa, ele vai ser readaptado. Ele tinha uma função, teve um problema, por exemplo, era um servidor que passou no concurso público e ele trabalhava, vamos supor, na parte de telefonia. Ficou com um problema ali auditivo, ele vai ser readaptado em outra função. É mais ou menos isso, pessoal, tá? É o artigo 56 da Lei 5.810. Se vocês forem perceber, a Lei 5.810, a gente vai estudar com bastante calma, ela é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis. É como se fosse, pessoal, assim, a grosso modo, a CLT do Serviço Público a nível estadual aqui no estado do Pará, tá bom? Então, só que lá, na iniciativa privada, a gente diz que são seletistas. Aqui a gente chama de estatutários porque estão submetidos a um estatuto que é a Lei 5.810/94, tá? Que instituiu o chamado regime jurídico único. É importante que você tenha esse conceito em mente aí. Depois a gente estuda da recondução, tá? A recondução nada mais é que o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, tá ok? Aí a gente passa ali do artigo 58 ao artigo 62 a estudar as hipóteses de vacância. A vacância a gente vai ver que decorre de exoneração, demissão, promoção, aposentadoria, readaptação, falecimento. O nome já é sugestivo. É o cargo vago, é o cargo desocupado. Então, por exemplo, eu que estou fazendo aqui esse áudio, essa apresentação inicial da Lei 5.810, eu passei num concurso para analista jurídico do Ministério Público do Estado do Pará. Eu ocupava antes o cargo de auxiliar administrativo, um cargo de nível médio. Quando eu pedi a exoneração, o meu cargo ficou vago. Então, isso que é a vacância, ele vai destrinchar bem direitinho, tá bom? Depois a gente vai aqui para o quarto módulo, tá ok? A gente vai estudar os direitos e vantagens dos servidores. Aqui a gente entra do artigo 63 ao artigo 165, é um estudo longo, pessoal. Aqui a gente vai ver da duração do trabalho, que vai do artigo 63 ao artigo 66, vai falar aqui que são 6 horas ininterruptas de trabalho, a frequência, como é que isso vai se dar, como é que é o registro do ponto e tal, tudo isso daí. Depois a gente passa para a estabilidade, artigo 67 ao artigo 69, a gente vai verificar que o servidor, depois de 3 anos de efetivo exercício e também ele é aprovado na sua avaliação, ele passa a ser um servidor estável. A gente vai analisar todos esses artigos aí bem direitinho. Depois a gente vai estudar o tempo de serviço, como é que é contado o tempo de serviço. Por exemplo, eu prestava um serviço na União, no Estado, no Distrito Federal, posso trazer esse tempo de serviço para cá? Ah, professor, por que eu tenho que contar o tempo de serviço? Justamente para efeito de aposentadoria, pessoal, tá ok? E esse tempo de serviço a gente vai ver que é contado em dias. A lei também traz algumas hipóteses em que esse tempo de serviço ele é contado em dobro. Então, tudo isso também a gente vai estar analisando aí no artigo 70 ao artigo 73. As férias, como é que se dá as férias direitinho, o que é o período aquisitivo, o que é o período concessivo, isso também a gente vai tudo estudar. Voltando aqui no tempo de serviço, a gente tem um artigo mega importante, que é o artigo 72, que ele fala quando é que se considera de efetivo exercício para todos os fins do afastamento. Que isso? Por exemplo, eu posso estar de férias, mas eu estou de efetivo exercício. Ah, o que isso importa, professor? O que isso é interessante? É porque eu estou de férias, mas eu estou de efetivo exercício. Então, isso não quer dizer que eu faltei, que eu estou com algum problema, porque se eu faltar, se eu não estiver de efetivo exercício, eu tenho problemas com a minha promoção, por exemplo, de merecimento. Tá? Então, a lei vai dizer aqui o que é efetivo exercício. Tá bom? As férias aqui, que é um direito constitucional, vai dizer que a cada 12 meses de efetivo exercício, o servidor adquire direito às férias anuais de 30 dias consecutivos. Tá ok? Então vai explicar direitinho como é que vai funcionar essas férias. Essas férias estão do artigo 74 ao artigo 76 da lei, tá? Aqui das licenças, um tema muito interessante, vai dedicar o estudo do artigo 70 ao artigo 100. Essas licenças podem ser para tratamento de saúde, uma licença por motivo em doença em pessoa da família, vai discriminar como é que funciona isso daí direitinho. Uma licença maternidade, licença paternidade, licença para o serviço militar e outros obrigatórios por lei, licença para atividade política ou classista, por exemplo, a nível de administração direta, indireta,
Tá? A gente sabe que existe atividade política, a pessoa pode ter uma licença para se dedicar, para concorrer a um cargo de vereador, deputado estadual, governador e assim sucessivamente, e até mesmo na atividade classista, associações e sindicatos, eles têm essas licenças, tá ok? Uma licença para acompanhar cônjuge, e a licença prêmio também, que é uma licença que existe ainda na Lei 5.810, a nível federal não existe mais, mas aqui ela existe. E isso daqui, pessoal, é bem interessante porque a pessoa pode até converter a licença prêmio em pecúnia. Então, é um grande direito aqui, é como se fosse nos órgãos do Estado, da administração direta e indireta do Estado do Pará, as pessoas chamam isso daqui do FGTS do servidor. Tá ok? Então, isso também vai ser muito estudado. E aí, a licença para tratar de interesses particulares. Tá? Então, também isso daqui, existe esse tipo de licença, tá? Depois disso, gente, aí vai começar uma parte assim meio que processual na Lei 5.810. O direito de petição, artigo 101, artigo 109, tá? Esse direito de petição, ele é assegurado na defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Obviamente, todo servidor tem assegurado esse direito de petição, que é até mesmo constitucional. Então, existe uma série de artigos dedicados a esse assunto aí. Tá bom? Aí depois vai ser estudado um capítulo forte, tá ok? Sobre a aposentadoria, tá bom? A aposentadoria, que é o capítulo 7º, do artigo 110 a 115, tudo direitinho, quando é que se dá a aposentadoria por invalidez, compulsória, voluntária e assim sucessivamente. É importante que esse assunto seja estudado conforme a Constituição Federal. Aqui do artigo 116 ao artigo 159, aqui já começa a entrar os direitos e vantagens financeiras. Os direitos e vantagens financeiras do servidor. Então aqui, por exemplo, a lei vai falar do vencimento e da remuneração, o que é um e o que é outro, né? Quais são as vantagens que o servidor tem, quais são os adicionais, adicional por tempo de serviço, tá ok? Então todos esses adicionais vão estar previstos aqui na lei, nós vamos estudar. Quais são as gratificações? Gratificação de tempo integral, gratificação de função, gratificação de assessoramento, chefia, direção. As diárias, então tem todo um regulamento, tem toda uma normativa referente às diárias. As ajudas de custo. Então tudo isso daqui vai estar sendo discriminado aqui nos direitos e vantagens financeiras do salário família e outras vantagens e concessões aí que a Lei 5.810 ela prevê. Tá ok? Já aqui a gente vai passar para o 5º módulo, estudando a Seguridade Social, do artigo 166 ao artigo 174. O que a compõe? A Seguridade Social ela é composta saúde, previdência e assistência social. Então, a Lei 5.810 também dedica isso aí, tá? Ao Estatuto de Servidores Públicos Civis do Estado do Pará. Tá? Então, esses 3 campos aí, saúde, previdência social e assistência social. Depois, pessoal, a gente vai aqui para o 6º módulo estudar associação sindical. Então, a Lei 5.810, do artigo 175 ao artigo 176, vai regulamentar aí essa questão da associação de sindical. Tanto o sindicato quanto as associações, é livre a associação sindical para garantia de direitos. Então vai explicar como é que funciona tudo isso daí, tá bom? O 7º módulo, gente, nós vamos estudar aqui dos deveres, das proibições e das responsabilidades, que vai do artigo 177 ao artigo 250, tá bom? Então aqui a gente vai ver, por exemplo, os deveres, quais são os deveres que os servidores têm. Tá? Por exemplo, são deveres, só a título de exemplo aqui no artigo 177. Assiduidade, pontualidade, urbanidade, descrição, tratar bem as pessoas quando do atendimento, obedecer às ordens superiores, salvo quando manifestamente legais, e assim sucessivamente. Tá? Tudo no artigo 177. Depois das proibições, o que o servidor não pode fazer, a lei vai discriminar aí uma série de incisos. Esse artigo 178, só para vocês terem ideia, ele tem 23 incisos. Então, por exemplo,
não pode se referir, é proibido se referir de modo ofensivo a servidor no ato, nos seus atos estão sendo praticados, não pode utilizar-se do anonimato, não pode obter provas ilícitas e assim sucessivamente. Tá? Depois das responsabilidades, quais são essas responsabilidades dos servidores? O servidor ele tem responsabilidade civil, penal e administrativa no exercício irregular de suas funções, isso a gente vai ver com bem calma aí. As penalidades e a sua aplicação. Quais são as penalidades? Tá? Do artigo 183 ao 198. E aqui, pessoal, a gente vai estudar uma parte disciplinar, bem disciplinar mesmo. Então, as penalidades são, basicamente, repreensão, suspensão, demissão, destituição de cargo em comissão de função gratificada e a cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Tá bom? Depois a gente vem para essa parte mais processual, propriamente dita. Tá ok? A gente vai estudar aqui, ó, do processo disciplinar, do processo administrativo disciplinar, que vai do artigo 199 ao artigo 202. Depois a gente entra do afastamento preventivo. Do afastamento preventivo é uma espécie de medida cautelar, isso a gente vai analisar bem direitinho aqui. O objetivo aqui do afastamento preventivo é justamente evitar que o servidor que está sendo punido, que está sendo investigado, ele venha influir na apuração de alguma irregularidade. Ele está ali, como é que a administração vai conseguir investigar se ele está ali e pode interferir naquilo? Então afasta-se preventivamente pelo prazo de até 60 dias sem prejuízo de sua remuneração, isso a gente vai ver bem direitinho. E aqui a gente vai ver o processo disciplinar propriamente dito, que vai do artigo 204 ao artigo 208, vai explicar como é que funciona a comissão disciplinar e assim sucessivamente. Então, vocês estão começando a perceber que a lei é grande, né? São 250 artigos e a gente vai estudando ponto a ponto. Do inquérito, o inquérito, essa investigação que vai do artigo 209 ao artigo 222, são vários artigos dedicados ao inquérito aí. Depois do inquérito, há um julgamento. Como é que funciona esse julgamento? A autoridade julgadora tem que proferir uma decisão no prazo de 20 dias, contados do recebimento do processo. Tem vários outros artigos também. Após o julgamento, tem o artigo 229 ao artigo 237, que vai tratar da revisão do processo. Depois, temos as disposições gerais e transitórias, tá ok? E aí, que vai do artigo 238 ao artigo 250. Então, basicamente, a lei se encerra aí com 250 artigos. Esse é um voo panorâmico aí que a gente está fazendo. Então, a gente queria agradecer aqui, pessoal, esse momento que vocês pararam aí para nos ouvir. E a gente está com esse curso da Lei 5.810. Qualquer informação, se vocês quiserem conhecer as nossas aulas, o nosso curso, acessem, encaminhem um e-mail para a gente aí no qpacom@gmail.com. Temos também nosso WhatsApp aí, 98283-4241, tá ok? Ou então acesse a nossa página aí no www.metodocursoonline.com. Então a gente conta com a presença de vocês, acesse as nossas redes sociais, um grande beijo no coração de todos e até o próximo vídeo, até a próxima aula. Um grande abraço.